é importante como ato político. Mas não quer dizer que a pessoa que não tem um cabelo, que aí a gente começa a desconsiderar as mulheres negras que naturalmente têm o cabelo liso no Brasil por conta até da própria miscigenação. E se essa mulher se autodeclara negra e ela tem cabelo liso, que não é o de chapinha, quer dizer que ela não é negra por isso? Então são essas questões que a gente traz. Então, mas aí eu vou problematizar ainda mais. Qual a explicação para a mudança da valorização dos cabelos crespos? Então, aí a gente traz para o movimento. O que a gente quis trazer para o nosso trabalho é mostrar como esse movimento ele veio valorizando a estética, mas também não só para valorizar, mas como para se posicionar na sociedade para o enfrentamento. Então, esse movimento promoveu tudo isso ao longo do tempo, e aí a marca, o que fez? Eu vou perder o meu público, né? Porque eu produzo produtos para alisar. E para não perder o meu público, eu vou adentrar esse universo, capturar essas consumidoras e desenvolver muito mais. Só que aí, por conta da internet, desse momento que a gente está vivendo da informação e dos discursos também, ela se apropria. Tanto que as imagens que a gente trouxe demonstram que a Salon Online, ela não está fazendo uma propaganda como ela fazia antes dos produtos dela. Hidrata, relaxa, alisa. Ela hoje fala, a transição capilar é importante. A transição capilar é importante para a mulher negra. Todas as belezas, valorizando todas as belezas. O bafro, né? O bafro é o cabelo, né? Esses termos também vêm do movimento LGBT, né? De arrasar, e eles estão se apropriando para vender. A gente trouxe as lutas do movimento negro e feminista de autoafirmação e de resistências foram apropriadas pelo mercado para vender. E assim, muitas mulheres são atraídas por esse discurso, assumir os seus cabelos, mas não necessariamente quer dizer que essas mulheres se titulam como negras ou que percebem essa opressão ou sentem na pele, mas não assumem muitas vezes e partem para o enfrentamento. Só essa questão que a gente está falando, a nossa crítica é justamente essa, a online se apropria para vender exclusivamente. Não para enaltecer, para vir justamente como a gente veio falando no movimento negro, para dar o apoio, falar, não, é importante, mas por que é importante? Então, a gente valoriza para vender exclusivamente. E outra vez, a gente sentiu a vontade para falar exclusivamente online, porque eu utilizava o produto quando eu era pequena para alisar o meu cabelo. Então a gente percebe a mudança do próprio layout, produto. Agora, eu tenho uma sugestão para vocês, sabia? Vocês podiam até fazer um focal com quem se assume, fazer, apresentar a propaganda e ver como é que as pessoas vão reagir, se elas usam esse produto. Porque assim, será que o movimento negro tem consciência disso? Será que ele está politizando isso? Será que ele vai se manifestar dizendo, não vamos usar essa linha como forma de demarcar, porque está vendendo, porque está se usando, porque não nos representa, né? Não sei se há de fato, se há um público, e ela ganhou o prêmio, mas ela ganhou o prêmio no meio publicitário. O negócio é se ela... No meio de cosméticos especificamente. E outra questão, assim, a gente sente a vontade de falar sobre a online da marca podcast, porque eu acredito que o fato de alisar o cabelo não tira a minha legitimidade enquanto mulher e quer falar sobre o que estuda sobre o movimento negro, quer falar sobre o cabelo crespo. A gente se reconhece, a gente tem que perguntar sobre a gente se olha e se reconhece que as mulheres são para mulher negra. E a gente não pode limitar a fala de mulheres que alisam o cabelo porque está falando de cabelo cacheado, porque a gente entra na questão de vamos segregar a fala, só quem pode falar sobre negro é negro, quem pode falar sobre alisado é alisado e cacheado é cacheado. Então a gente estava conversando ontem, a gente tem que começar a nossa fala, primeiramente fora tri, né? E sim, somos negras, autodeclaramos negras, somos mulheres cotistas na universidade, e isso me impede que eu fale sobre cabelo cacheado. E é interessante também esse processo de enriquecimento, né? A gente várias vezes se faz, conversa entre si, porque a gente discute várias coisas, mas a gente percebe o quanto que tudo que a gente passou e tudo que a gente passa até hoje.
gente vive nessa crise de faz a transição ou não faz? Até que ponto isso é importante para mim ou não? Vai realmente mudar a minha percepção, a minha vida, fazer isso? Então é questão de direito, né? A gente tem que ter esse direito de decidir e no momento que a gente achar que deva fazer uma transição, a gente vai fazer. E se não, também não tem problema. Eu lembro quando a primeira vez que eu fiz luzes no meu cabelo, eu tinha desejo de fazer, mas eu não podia fazer porque eu era negra. Como que as pessoas iam me olhar? Aí eu fiz, a primeira coisa que minha mãe perguntou, como que você fez luz no cabelo, mas você é negra? Então assim, a gente não precisa, o racismo, ele vem antes mesmo da gente se identificar como negro ou negra. Ele vem muito antes, vem de fora, né, vem das pessoas pra gente. As pessoas nos reconhecem como negra, primeiramente, né? Eu comecei a ter essa postura enquanto mulher negra, há, sei lá, 5 anos atrás, em como me posicionar. Mas antes disso eu sentia, mas eu não tinha todo esse entendimento do que é isso, né? E aí isso se deu através da academia. E eu agradeço todos esses questionamentos. Eu acho que a gente pensa em fazer esse trabalho, aprofundar na questão do discurso, de como o discurso também, de como que o discurso atua, porque a gente estava fazendo uma análise de imagens também da própria fabricante. E o mais interessante, por que essa online sempre produziu produtos para cabelo afro e só agora ela está fazendo linhas assim voltadas e tentando empoderar as mulheres? É isso que nos indaga. Por que 15 anos atrás ela não produziu uma linha dessa? Será que não tinha consumidores? Sempre teve. O Sandro quer falar, depois Jô, depois Miriam e depois Laína. Bom, a primeira coisa que o trabalho faz muito bem é recuperar uma máxima clássica de Marx, que diz que o capitalismo tem uma capacidade de transformar o mundo em mercadoria, inclusive as conquistas. E foi isso que visivelmente está claro ali, vocês conseguiram contar isso muito bem, que é uma empresa, portanto ela se apropria de uma conquista e transforma aquilo em mercadoria. Essa é a primeira máxima. A segunda coisa que vocês conseguem apontar muito bem é que, mesmo eles se apropriando de uma conquista chamada mercadoria, não foram eles que estimularam o processo, eles são resultado do processo. E esse processo é sim uma conquista do movimento negro. Então, localizar o protagonismo do movimento negro nesse processo de libertação do condicionamento das mulheres e negarem a possibilidade de ter o cabelo crespo, de ter os cachos e de se sentirem impelidas à função de ter que alisar o cabelo, isso é muito claro. Então, todo esse movimento ele é muito forte, ele tem causado um impacto muito grande na sociedade, na universidade especialmente, e isso precisa ser destacado. E o terceiro elemento que eu quero destacar o movimento negro conseguiu muito bem produzir essa luta para combater uma opressão, que era a opressão, o condicionamento que a sociedade fazia sobre o corpo das mulheres e sobre os seus cabelos. Mas ele não pode cometer o erro de criar uma outra opressão, de dizer que necessariamente ela precisa mudar o seu cabelo para se sentir etnicamente identificado. Então, é preciso lidar com isso. A gente, talvez, na universidade, no afã de querer produzir a nossa radicalização, a gente pode... Mas isso que eu perdi a elas para explicar, né? Então, assim, acho que a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Na tentativa de valorizar um comportamento empoderado, e ele é muito importante, a gente não pode reproduzir outras opressões quanto à ideia de que existe um modelo ideal de militante. E eu acho que a universidade está muito marcada por isso hoje. Existem padrões muito estereotipados de militantes, mas isso é um debate que a gente constrói no processo, né? Enquanto na área destacou muito bem, a condição da construção da identidade não está necessariamente relacionada a isso. Você pode ter pessoas que usam o cabelo crespo e que não necessariamente construíram a sua identidade. Por aí vai. Por fim, eu queria sugerir leituras que eu acredito são fundamentais para o fortalecimento dessa pesquisa. Para mim, inevitavelmente, vocês precisam recuperar todo o debate que é feito no movimento Black Power, no movimento Black's Beautiful, que tem toda uma produção incrível sobre isso. Acho que na fonte, vocês lembraram de Fanon, mas antes de Fanon, é possível lembrar de Chirico, ele escreveu muita coisa sobre isso, do reconhecimento de se você se libertar dessas posições contra o seu corpo, e acho que isso dá um trabalho incrível, assim, né? A tese dela também fala dessa questão. Localmente, a gente tem várias outras pesquisadoras, acho que uma vez também escreveu sobre isso, né? Inclusive tem muitas pesquisas interessantes
sobre a questão dos cabelos, e como isso é um processo interessante de introdução da crítica à opressão que a sociedade faz sobre as mulheres, sobre os negros, as mulheres negras em especial. E eu queria, obviamente, parabenizar, achei um trabalho muito legal. E a percepção, né, da propaganda, quando ela cria, mesmo seguindo um fluxo, como chama do movimento negro, dentro disso ela cria novas hierarquias. Então, aquelas 3 categorias é fantástica na sociedade daquilo, porque mostra que mesmo nesse segmento ela conseguiu criar uma nova hierarquia de 3 tipos de cachos e mostrar que há um divino e daí vai ter uma categorização. Segundamente, bom dia, você já sabe, né? Então, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, né? Eu queria aqui trazer a meditação sobre algumas coisas que eu acabei percebendo. Eu, como minha amiga de cabelo, né? E as meninas aqui na apresentação, que a gente não tem sempre contato, mas eu não tinha visto o trabalho formatado, pronto, apresentado ainda, não sei porquê. Mas, enfim, esse é outro ponto. Eu queria salientar alguns aspectos. O discurso, né, como isso aqui já ficou muito bem escuro, né, esse discurso, esses aspectos, essas dinâmicas da forma de se aproximar das pessoas a partir dessa nossa sociedade onde é tudo muito rápido, né, tudo muito líquido, é tudo muito apoiado especificamente nessas novas redes, né, de laços de conexão entre pessoas, né, desses laços humanos, como, né, isso acaba tentando aproximar a produtora das pessoas, especialmente do público jovem, que é um público muito presente nas redes sociais, Facebook, Instagram, que vocês principalmente analisaram essas imagens, como isso parte de uma apropriação de um discurso jovem, né, de bicha, de mulher, enfim, de outros aspectos, para acabar utilizando isso como força motriz para aproximação, para que você tenha uma falsa sensação de igualdade, de paridade, quando na verdade você tem toda uma indústria, toda uma estrutura que recai sobre uma pessoa, sobre relações de consumo. Outro ponto também que vocês estão falando, por que será que essa online mudou esse aspecto? Por que será? Por que será? Eu estou com um ano com isso aqui na minha cabeça, e quem tem, né, noção do trato diário, do que é isso aqui de você. Se você seguir o cronograma certinho, você tem que fazer hidratação, umectação, nutrição, reconstrução, pré-shampoo, shampoo, hidratar, aí você condiciona, você finaliza com creme de pentear, com leave-in, com mousse, enfim, entende? São diversos aspectos que você perde. Se você não tem um cabelo assim, sei lá, você passa numa escova, você chapa e tá pronto. Entende? Não tem todos esses óleos, todos esses produtos, todas essas condições que acabam lhe dando uma maior margem para produzir produtos específicos e categorizados dentro de uma hierarquia que existe tanto fora, né, do próprio movimento negro. Quem tem cabelo liso, quem tem cabelo cacheado, que as pessoas de cabelo preto e cacheado são preferidas, as de liso são preferidas, né? E dentro do movimento negro, isso acontece quando você hierarquiza e separa pessoas com cabelo cacheado e pessoas com cabelo crespo, de pessoas que têm cabelo alisado. E dentro dos próprios caixas a gente tem outra hierarquia, onde tem, né, os caixas de telefone, né, que é aquele caixa perfeito, ele sai da ditadura do liso, entra para a ditadura do caixa perfeito. Quando você não aceita que o seu cabelo tem frizz, né, você tem 1000 produtos anti-frizz nas prateleiras de farmácia, de loja de cosméticos. Gente, isso é absurdo. Você olha, meu Deus, o frizz é natural do seu cabelo, isso é uma reação da própria, né, organização proteica do seu cabelo, da queratina, que parte de diversos outros aspectos. Você tem frizz normal, você tem frizz se você tiver o cabelo liso, você tem frizz se você tiver o cabelo cacheado, você tem mais frizz se você tiver um cabelo mais crespo do que, né, o tido como cacheado, e você não pode acabar se excusando disso, de perceber e de acabar entrando numa nova ditadura dos cachos, né, do cacho perfeito, quando você sai da ditadura do liso, porque isso é cruel com todas as pessoas, porque você fica naquilo de, ai meu Deus, tem frizz, ai meu Deus, eu vou ter que, o volume, a questão também de você deixar ele controladinho, ou então de você querer um volume maior, você não conseguir, porque as pessoas têm cachos diferentes, não é? Eu, por exemplo, antes de ter isso aqui na minha cabeça, né, há um ano atrás, eu falava, é liso e cacheado. Aí você começa a ver, não é só liso e cacheado,
tem ondulado, tem cacheado, tem crespo. Aí, não é só ondulado, cacheado e crespo, tem nuances de ondulado, cacheado e crespo, que são aquelas classificações. Exatamente, de crespo, pois é, isso, exato, os 3 texturas, né, que a gente classifica A, B, C, enfim, depois vocês acabam dando conta de outra coisa também, que a gente tem uma noção de como esses produtos específicos para cabelo cacheado e crespo, eles têm um valor absurdo, eles são muito caros. Não sei se vocês já repararam, especificamente se vocês fizeram tratamento para loiro ou cu, que são produtos que tem que não tem algumas substâncias, né, sulfato, parabeno, petrolato, enfim, coisas que você tem que ficar lá lendo o rótulo, lá e passar no supermercado, porque a constituição proteica do fio do cabelo crespo, porque ele é mais frágil, apesar de tudo que parece que não, ai meu Deus, é um cabelo crespo, a tua mão não entra, isso é mentira, é um fio muito frágil, ele sofre muito mais por oleosidade ou falta dela, enfim, outros aspectos que não cabem, Fabinho tá aqui, desculpa, me empolgo. Enfim, como isso me assusta a partir de um segmento, de uma tendência que foi começada não apenas pela ação online, mas também pela Avon. Você deve ter tomado ciência disso, de como a Avon perpassa seus discursos em frente à mídia, a social media dessas empresas. Eles são muito, sabe, eu não sei, sinceramente, eu aplaudo bastante o trabalho de social media de grandes marcas atualmente, especialmente de cosméticos, de fornecedoras de serviços, porque eles buscam se apropriar desses discursos que a gente tem no nosso dia a dia para acabar se aproximando, como eu falei, por essa falsa sensação de paridade, de que você pode tratar a marca que tem toda essa estrutura comercial, de opressão e de criação de significado significante dentro da sociedade que você não tem. Você acaba se enfiando dentro dessa lógica mercantilista, você segue como mais um no mercado. E como esse segmento de tendência a partir da sala online da Avon, que foi seguida por outras 1000 marcas. Aí você chegava antes, você tinha lá 1000 kits de alisamento de cabelo. Eu lembro que eu ia com a minha mãe. Agora eu vou pra mim. Eu encontro lá 1000 empresas, Embeleze, L'Oréal, Miele, sei lá, 3CM, Lola, enfim, outras, outras 1000 aspectos, outras 1000 marcas que acabam seguindo, se enfiando aí e acabam fazendo parte desse nicho de mercado que é um mercado de consumo bem novo e que tem uma tendência a se expandir especificamente por conta desse tipo de propaganda que acaba perpassando e entrando no meio, né, da construção do que é uma pessoa negra deve ser, que acaba mexendo no estereótipo do que é ser negro, que a gente tem a nossa identidade, a nossa cultura apagada, e depois se quer exigir que a gente tenha identificação com essa cultura que foi marginalizada, com essa estética que é hierarquizada como negativa, e depois a gente acabam tendo os dedos apontados pra gente, e olha lá, o negro é produtor do próprio racismo porque você não valoriza e não acaba se identificando com a sua própria cultura. Mas como? Se a gente não tem referenciais televisivos, midiáticos, positivos do que é essa cultura, e quando a gente tem, né, que agora a gente pode dizer que a gente tem, porque não, a gente está falando de vocês sim, mas de que forma que está sendo representado, que toca bastante no trabalho da Laine, né, a gente tem a gente tem representações femininas, mas de que forma essas representações estão sendo colocadas? Não é só a gente estar falando, a gente está falando a partir de que lugar, em que objetivo, para quê, para quem, né, e para a produção do quê? Porque a gente tem que ter noção de que isso não é ingênuo de forma nenhuma. Não vou acabar. Por exemplo, existe uma cota para negros em telenovelas. Mas é isso que você está falando. O que adianta ter essa cota se o negro vai estar sempre na sala ou sempre isso me lembra muito a outra do Balão Negro, né? Apartheid disfarçado todo dia. Quando me olho, não me vejo na TV. Quando me vejo, estou sempre na cozinha ou na favela, submissa ao poder. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Enfim, eu acabei. Eu quero parabenizar as colegas pela disposição e sensibilidade, porque tem sido um fenômeno social visível e que vocês se dispuseram a ir lá investigar. Foi muito nobre da parte de vocês. E eu quero falar um pouquinho do meu processo nessa questão da transição, porque eu vivi transição em 2 momentos distintos de minha vida.
de transição virou a palavra. Na adolescência, onde não havia essa mídia, esses investimentos de produtos, e eu conseguia cuidar do meu cabelo porque eu tinha na cozinha. E é diferente a experienciação desse processo, porque naquele momento não havia holofotes, né, sobre essa questão, e muito pelo contrário, era uma rejeição muito grande de todas as pessoas que me tocavam. Né? Assim, não havia essa coisa como tem já a questão de identidade, e que eu quero comentar que a identidade é um processo de afirmativo que eles dizem só na propaganda por terem sido vazio. As pessoas simplesmente vão lá fazendo big shop, cortam o cabelo bem pequenininho. É um processo doloroso, né, que a rejeição social é muito grande quanto a isso, porque nós sabemos que o objetivo desse lindo seminário que estamos fazendo juntos é exatamente tem mostrado para a gente que não existe, existe um mito da democracia racial. Então quem vai lá, pelo apelo da mídia, entra em transição, faz o big shop, sofre uma rejeição, um processo de identidade muito forte, né, de modo que pode se tornar até traumático, em nome de um apelo consumista. E assim, hoje, tem 2 anos que eu passei pela transição e agora estou vivendo essa experiência mais uma vez pelo natural. Eu posso fazer esse comparativo, né, de como que a influência da mídia faz com que você vivencie de forma diferente, que por outro lado também, essa coisa de não existe preconceito. Eu entrei, tenho feito um projeto sobre autoestima, beleza e identidade, focado para a questão da questão afro mesmo, né, e quando eu fui tentar patrocínio com alguns empresários que comercializam esses produtos aí, eles dizem, não, mas isso acabou, não tem mais isso. Hoje a moda é assumir os traços do negro, a questão do negro, a afrodescendência. E uma pessoa branca, loira, né, de classe média social alta, falando isso pra mim, e tipo assim, desse pedido de patrocínio surgiu um diálogo gigantesco, onde a gente estava tentando mostrar pra ela que esse mito aí, que diz que não existe mais preconceito, que agora a moda valorizar os traços do negro, e na verdade a gente não tem interesse em falar de moda, né? O nosso interesse é afirmar a nossa origem, seja a negra do cabelo alisado, que é uma questão de escolha de liberdade e de identidade, de aceitação, né? Que não precisa ter o cabelo como o meu. É um processo puramente mais de tomada de consciência do que de estética, né? O que a gente vem buscando nesse processo aqui. É interessante a gente notar e ver como que é isso, como a influência da mídia vem fazendo você vivenciar de uma forma diferente, e ao mesmo tempo como que o preconceito existente que tem sido negado, como que a gente vai transformar uma realidade que é negada, né? Porque o objetivo acaba sendo esse, né? A gente nega, então a gente não transforma. E a gente está aqui nessa semana buscando dizer que ele existe para que a gente possa transformar essa realidade, né? Diferente do apelo consumista dessas empresas, que é só vender, e as pessoas entram, se jogam e acabam tendo experiências traumáticas, vivenciando de forma que acabam lidando quando elas dizem, não vou assumir minha identidade. Aí o preconceito vem e derruba, né? A mulher do cabelo cortado como de homem não é feminino, né? Não é uma coisa legal. Isso então acaba que precisa de muito mais que isso, porque uma mídia que diga a identidade porque o cacho lindo, divino, a gente precisa partir de uma transformação primeiro de um processo identitário, sócio-histórico, para depois que a mídia venha em vista, né, desse povo que diz, não, eu quero mostrar a minha identidade, mas eu noto assim que começou de lá para cá, e na verdade a gente tem que partir de uma tomada de consciência para que transformações de lugares sociais sejam ocultadas. Estados Unidos primeiro
já nos anos 80, veio para a Europa e, tipo, nos anos 90 começou a florescer na Europa, agora já todo mundo assumiu o cabelo afro. E depois eu acho que vem mais para o Brasil. Só um minutinho, você falou há 15 anos que a empresa produz produtos voltados para o alisamento, em sua maioria. Esse movimento, eu busquei as datas nas postagens deles de propaganda, né? E assim, no final de 2014, 2015 um pouco, o foco mesmo da marca é em 2016. Então agora que está voltando, é bem recente mesmo. Até então era de alisar, de negar essa estética negra. Agora é de afirmar. Entendeu? Então é bem mais tardio. Tá bom, eu posso saber isso, porque eu imaginei já 15 anos, mas como falar na Europa foi anos 90 que chegou nesse pique. E na Europa eu vi também que esse onda de cabelo afro vem em paralelo a uma onda na sociedade entre todo mundo, branco, preto, todo mundo junto, que é um querer de usar produtos naturais, um estilo de vida natural. Tipo, comer vegetariano, não querer agrotóxicos nas verduras, querer os produtos dos lojas biológicos, roupa de algodão e hemp, maconha, que nem roupa de maconha. Sabe, uma onda na sociedade mais iniciológica na classe média intelectual e, tipo, a onda de ser natural vem junto com a onda de usar o cabelo natural. Nessa onda, eu estava aqui no Brasil, meus amigos tudo afro lá em Amsterdã, falaram, Miriam, o Brasil tem tantos negros, tantos produtos para cabelo negro, traz para nós os crentes de lá e tal. Eu mesmo, aqui tem farmácias cheias de produtos. Então, eu mandei uma mala com todos os tipos de potinhos que tem aloe vera, folha, não sei o que trata, óleo de coco, óleo de não sei o que. Eu trouxe todos esses potinhos e para resumir uma história, chega lá, eu fui julgada, eu fui, atingida. Nossa, mas tanto químico, todos os potinhos tem químico, tem caratina, tem parafina, tem não sei o que. Vocês não têm nenhum produto natural. Como você traz essa bagunça para a onda? E eu pensando que eu também não estava lendo as letrinhas pertinhas em todos os potinhos e também foi atraído por aloe vera, sabe, por esses óleo de queira, não sei o que. Eu pensei que tudo óleo é bonito, tudo óleo é natural. Mas para definir essa onda de usar cabelo afro, estava dentro dessa onda de querer totalmente natural. Então, abandonou todos os potinhos, todo mundo quer voltar no produto que só tem coco, óleo de coco, só tem produtos naturais e tal. Eu queria saber de vocês, se vocês também percebem isso no Brasil, porque está começando também pessoas escolhendo para um estilo mais da roça, produtos da roça, sem agrotóxicos, sem manipulação daquele T no pacotinho, que subiu no pacotinho. Mas também tem essa onda agora recente no Brasil e talvez também está conectado com isso, porque os produtos que eu vejo ainda são artificiais, mesmo que não são tão artificiais igual um alisamento, porque isso é um puro lixo que você bota no cabelo, mas os produtos até para cabelo natural não são naturais. Isso é muito interessante ela trazer, e a Helena no depoimento dela, ela falou que quando ela fez a transição antes, ela usava produtos que tinha em casa. Exatamente. É isso. E aí a gente também ao longo do estudo, a sala online, ela lança em torno de 100 produtos anual. E com essa linha toda de caixa, a gente mostrou até os produtos da transição que ela estava lançando. Por exemplo, eu não sabia que as pessoas utilizavam maionese para hidratar o cabelo. O que a sala online fez? Se apropriou desse hábito, né, das pessoas e criou uma maionese capilar. E ela tem razão, esses produtos para lidar e detalhe, só usam o termo maionese capilar, mas eles não usam a maionese capilar. E outra coisa, eles estão quase lançando já a maionese capilar light. Essa é a loucura. Com limão, E aí, só para finalizar rapidinho,
Não, é o crespo poderoso, que é poderoso por esses produtos químicos. Eles colocam, tipo, é como se fosse. Porque eles trabalham muito com desejo, para a questão da satisfação. Eles comercializam desejos, bem-estar, coisas muito subjetivas, que aí vão estabelecendo metas a serem atingidas. Então, tipo, não basta ser desse, como você disse, tem que ser o perfeito. Então, você vai tentando atingir através de comportamentos conformistas. Então, o que acontece? Só que seria interessante também, já fica uma sugestão de as pessoas precisam saber que tem como você ir por outro caminho e manter seu cabelo bonito. Eu sou super contra, tipo assim, essa coisa consumista com o meu cabelo. Pra mim é uma questão de identidade, não é uma questão de consumo. Então, eu trato meu cabelo com vinagre de maçã, com maionese, com creme de leite, com iogurte. O que eu comprei, eu comer, meu cabelo come também. Então, meu processo é esse. Eu não. Inclusive, tem uma blogueira até que ela colocou um vídeo, um youtuber, na verdade, que ela falava que como você cuidar do seu cabelo com R$50 por mês. Então, assim, e realmente você tem na sua cozinha o óleo de comida que sofre um preconceito gigantesco, óleo de soja, né? Dá pra você cuidar do cabelo crespo com esses produtos. Então, não tem uma opção de você não ceder se as pessoas tiverem uma consciência disso, que é o que a mídia não quer deixar, que tem que ser o divino, o divo, né? O cacho bafo. Mas dá pra você cuidar do seu cabelo de uma forma de acordo com a nossa realidade, né? Que tem a ver com a nossa história também, né? Com a nossa condição socioeconômica. Só que isso não é dito, né? Aí, como a Celina falou ontem, é capturado, né? Já vem a maionese lá, industrializada, que não é a maionese de um pouco que eu compro no mercado e que eu posso fazer milhares de aplicações. E tem um detalhe, esses aspectos de produtos, porque, por exemplo, minha mãe é cabeleireira e eu sei muito bem. A pessoa tem o cabelo crespo, mas quer ter o cacho de vinho e usa o produto do cacho de vinho para tentar ficar com aquela aparência e não consegue, fica frustrada e faz o quê? Outra coisa, minha mãe trabalha muito com alongamento. E além dessa onda de assumir seu cabelo, tem o alongamento de encher o cabelo, colocar mesmo o mega hair pra cacheado, encher, pra não sei o quê. Mas só a questão assim, porque eu tô com o cabelo cacheado e não sei o quê, fica mais natural com a minha raiz. Mas assim, por que não assumo? Por que precisa de um aplique? Entendeu? Tem essa questão. Eu tenho um cabelo assim, esticado, porque eu tenho preguiça de pentear. Meu cabelo era aquela bolinha. Eu tive que usar produto pra tipo, perder piolho, essas coisas. E disso meu cabelo começou a alisar, que eu não tenho mais, meu cabelo não volta mais ao normal, a raiz fica assim, amostrando. E eu falei assim, eu tenho preguiça de pentear, eu não tenho paciência, eu só uso de cocó já de cavalo direto. Então, eu não tenho condições nem de assumir o cabelo natural. Eu tenho preguiça, não tenho paciência. Então, eu tenho que usar meu cabelo assim mesmo. Escovado, passou uma prancha e acabou, fica assim. É o que as meninas falaram, é a opção. Entendeu? Como é o seu modo de vida, como você, como é a sua rotina, seu dia a dia, o seu momento para você ver o que se cabe bem a você. Tem toda essa consequência, como as meninas falaram. Entendeu? Como você se sente à vontade. Até porque esse processo mesmo de você acaba sendo muito pressionado até. Tipo, você tem que assumir seu cabelo. E muitas vezes pode, como a Helena falou, pode ser um processo traumático. Sim. Entende? Eu já tentei, eu me decepcionei. Eu falei, minha mãe, não vou fazer mais nada, não, deixa assim. Gente, eu me sentia mal, não me sentia à vontade, ficava com vergonha. Eu trabalho atendendo cliente, então para aquilo ali me matava, eu já não tinha mais vontade de me arrumar para trabalhar. Então tudo é uma consequência, você tem que saber o que você se sente bem, o que você se sente à vontade. Sem falar, eu mesmo, quando eu entrei em transição, no início eu comecei porque eu tinha dado alguma dessas químicas, que eu não lembro o nome agora, de drogas, sei lá, enfim. Aí tinha machucado meu couro cabeludo, isso antes de eu entrar na UESP. Aí eu falei assim, eu não quero mais, sabe? Antes de ter todas essas discussões de afirmar sua identidade, sabe? Se reafirmar, enfim. E aí eu entrei aqui, eu ainda pranchava ele. Só que eu falei, eu não vou dar mais química. Aí depois eu comecei a ter acesso a algumas discussões que
decisão de não dar mais química, não mais alisar. Só que eu não achei que seria um processo muito difícil dentro de casa. E olha que minha família são todos negros. Só que minha avó tem 80 anos e minha avó ainda alisa o cabelo dela, entende? E assim, quando eu estava em transição, teve um episódio que foi muito marcante, que eu fiquei muito mal, inclusive, pensei até em desistir de transição, porque meu tio, eu estava naquela fase de texturização de cabelo, na transição a gente fica geralmente com duas texturas, né? A raiz natural e as pontas com química. Então a gente faz a texturização para ficar uma textura só. Aí vai ficar uma textura só. E aí eu fui e fiz. Qual que é que você quer? Assustada, gente. Continua o debate. Sim, aí eu fui fazer. Meu Deus. Eu fui fazer a texturização um dia. E aí meu cabelo ficou super cheio, cacheado e tal, ficou lindo. Porém, minha tia ficou um pouco incomodada, só que no momento ela não disse nada. Aí teve outro dia que eu fui refazer a texturização e minha tia entrou no quarto e ela perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, vou texturizar que nem eu fiz da outra vez. E aí ela falou assim, aquele negócio ridículo? Eu falei, não é ridículo. Ela é sim. Seu tio achou horroroso. Ainda tem aquela coisa, né, do homem, enfim. Aí eu falei, sim, o problema é do meu tio. Acontece que eu gostei do meu cabelo do jeito que ele tá. E aí ela, não, porque ele achou ridículo, ele falou logo comigo quando ele te viu e tal. Eu falei, sim, eu não tô nem aí, o cabelo é meu, eu vou fazer o que eu quiser com o meu cabelo. E aí ela Você lembra, mas ele não faz isso. Aí ela chegou assim, então eu vou chamar ele aqui pra você falar essas coisas pra ele. E aí ela foi no quarto e chamou meu tio. Ele me chamou na sala e ele começou a despejar várias coisas. Ele começou a falar que eu estava ridícula, que eu nunca iria conseguir arranjar um emprego dessa forma, que eu não estava sendo eu. Entendi que eu estava sendo quem eu não era. E eu falava pra ele, Isso é uma realidade. eu falava pra ele, como assim? É meu cabelo, tá saindo de mim, entende? Foi muito difícil, assim. Foi um dia que eu fiquei muito, muito mal comigo mesmo. E eu entrei no quarto, chorei muito mesmo. Eu quis cortar o cabelo na hora, eu alisar, enfim. E aí, assim, esse processo continuou depois que eu cortei o cabelo. Eu fiz no BC, vai fazer um ano agora, dia 12 de dezembro. E assim, meu cabelo ele foi crescendo. Só que meu cabelo, quando era menor, ele era volumoso, só que ele descia. Explica o que é BC. BC Big Shock, que é quando você tira a química, tira toda a química do cabelo. Aí eu cortei ele bem curtinho, assim. E aí, só que ele foi crescendo. E eu achei que, tipo, meu cabelo deve descer, né? Que nem ele era antes. Porém, meu cabelo começou a subir. E lá em casa, ninguém esperava que ele fosse subir, entendeu? E assim, minha irmã passou pelo processo de transição também. E minha irmã, o cabelo de minha irmã desceu. Eu entendi como era, não tão como era antes, porque esse cabelo dela era mais crespo do que tá agora. Só que ainda assim ele desceu, então é um cacho mais aceito pela sociedade. Entende? E nisso minha irmã não foi criticada em momento nenhum. Porém, quando meu cabelo começou a crescer e tomar volume, aí foi uma pressão terrível em casa. Foi uma pressão que eu ficava muito incomodada, até chegar o dia. E assim, minha avó soltava umas piadinhas
meu tio, as pessoas que chegavam lá, em casa, às vezes amigos mais velhos, né, de minha avó e tal. E nisso, mas eu fui resistindo. E aí chegou um dia que minha avó, foi antes da viagem do Rio de Janeiro, que a gente foi para Nex, minha avó chegou e falou assim, ó, você tem 15 dias para dar um jeito no seu cabelo. Senão, quando você estiver dormindo, eu vou cortar. Sério? Sério? E aí assim, eu tinha combinado, eu já queria fazer minhas tranças. Aí eu tinha combinado com a amiga para fazer as tranças em um dia. Só que acabou. Aí eu falei, né? Tipo, já tinha passado os 15 dias. E aí, tipo, no último dia seria o dia que eu ia fazer as tranças. Só que acabou que essa minha amiga, ela não pôde ir fazer as tranças no dia. E a tesoura de sua mãe sumiu por acaso. E aí, da minha avó. Da minha avó, minha mãe não, era maravilhosa. Ai, tá bom. É da avó. Aí Você roubou a assim. tesoura de sua avó, fala sério. Aí eu acordei preocupada, porque minha amiga ela me deu a notícia no sábado à noite que não poderia vir. E nisso minha tia já sabia que no domingo a minha amiga ia lá, ia fazer e ia estar tudo certo. Entende? Só que aí minha amiga não ia poder ir. Quando eu dei essa notícia no domingo de manhã, aí foi alguma coisa que você tá inventando, você não tinha marcado nada, você tá enrolando a gente, você tem que dar um jeito. Ela não queria, porque assim, minha tia ela não pode sair sozinha. Então ela tem ela tem problemas de tontura,